Iniciando a aula do dia 10/3/2021, tópicos de banco de dados. O que a gente tem programado para essa aula? Fazer a correção daquela atividade 01, né, que ficou da aula passada, e verificar como que a gente pode fazer essa implementação, né, usando o PostgreSQL, tá? Então, qual que era a ideia dessa atividade, né? A ideia dessa atividade era nós gerarmos um modelo objeto relacional, né? A partir desse modelo entidade e relacionamento, esse modelo entidade e relacionamento que nós temos aqui. Então, eu até coloquei já aqui no Moodle uma abordagem que eu utilizei, tá? Então, vocês, não sei se vocês chegaram a fazer ele ou não, mas daí tá aqui como esse material que eu vou estar apresentando para vocês hoje, tá? Qualquer dúvida, gente, vocês me interrompam, tá? Beleza. Ok. Então, olha só, eu fiz duas modelagens aqui, tá? Duas modelagens, né? Uma usando o modelo relacional e a outra utilizando o modelo objeto relacional, até para vocês verem as diferenças, tá? Então, vamos pensar assim, ó, olhando o modelo relacional, quando vocês olham esse modelo aqui, vocês conseguem identificar, por exemplo, assim, se você olhar a tabela cidades aqui, você consegue identificar o que significa essas cidades lá no R, modelo de entidade de relacionamento? Sim ou não? Você consegue? Como é que foi a pergunta, professor? Por exemplo, assim, aqui Sim. a gente tem um modelo lógico, certo? Uhum. Esse que eu estou apresentando para vocês é um modelo lógico. Que eu fiz o mapeamento daquele modelo entidade e relacionamento, certo? Sim. Isso. Quando você olha um modelo lógico, você olha, por exemplo, essa tabela aqui de cidades. Você consegue imaginar como que isso seria representado lá no ER, na entidade de relacionamento? Sim. Sim. Sim, né? Você consegue ver que, por exemplo, essa tabela cidades, ela vai ser uma entidade lá, que o código ele é um atributo identificador e que o nome e a UF são atributos monovalorados obrigatórios, certo? Aham. Sim. Então, tá. Porque senão eu preciso ficar... Daí, o que tiver mais dúvida, né, a gente vai passando de um modelo para o outro, entendeu? Então, por exemplo, aqui, filmes é a mesma situação. Então, se eu olhar aqui essa tabela de filmes, eu estou representando essa entidade aqui chamada filmes, correto? Aham. Sim. Bom, agora eu tenho pessoas, né? Então, pessoas têm o código, o nome, a rua, o número e o CEP. Então, olha só. Esses três campos aqui, ó, rua, número e CEP, eles vieram da onde? Deixa eu pegar aqui. Do atributo composto lá de endereços? Isso. Eles vieram daqui, ó, desse atributo composto chamado endereço. Então, como que nós mapeamos no modelo relacional um atributo composto? Cada atributo que faz parte do composto vira um campo na tabela, correto? Daí eu tenho mais entidade pessoas, tornou-se a tabela pessoas, e o código e o nome, que são os atributos monovalorados obrigatórios, certo? Bom, essa tabela telefones aqui, ó, de onde que ela veio? Nós vamos olhar aqui no nosso modelo, né? Essa tabela telefones, na realidade, ela é o quê? É esse atributo multivalorado aqui, certo? Uhum. Então, esse atributo multivalorado gerou uma tabela. E daí, quem vai fazer parte dessa tabela? A pessoa, para mim, como chave estrangeira, para mim saber quem é a pessoa. E o número do telefone, correto? Para mim saber que número que essa pessoa tem. Então, eu tenho uma chave estrangeira e eu tenho uma chave primária composta, certo? Pela pessoa e o número, tá? Porque, mas não pode ser só o número, mas uma pessoa, por exemplo, assim, duas pessoas diferentes podem ter o mesmo número de telefone, não é isso? Então, se eles podem ter o mesmo número de telefone,
se eles podem ter o mesmo número de telefone, eu não posso deixar só o número de telefone como chave primária, entendeu? Então, por isso que uma chave é composta. Essa pessoas filmes. Na realidade, essa pessoas filmes, essa tabela, ela veio do mapeamento entre pessoas e filmes, correto? Então, criou-se uma nova tabela, veio o código da pessoa, o identificador da pessoa para cá como estrangeira, o código do filme para cá como estrangeira, certo? E mantém-se os atributos do meu relacionamento. Então, isso que foi feito aqui, ó. O código é primária, a pessoa é a referência à tabela, à entidade de pessoas, e o filme é a chave estrangeira que aponta para filmes. E mais a data, que é o atributo do relacionamento, tá? E, por fim, esse físicas e jurídicas, de onde que vieram essas duas tabelas aqui? Essas duas tabelas vieram da minha especialização, correto? Então, nesse caso, eu optei por manter a tabela genérica, a entidade genérica, e por manter as especializadas também. Daí, cada um mantém os seus atributos, e aqui em cada especializada, eu vou criar uma chave estrangeira, que também será a primária, né? Que aponta, que referencia a tabela de pessoas. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu criei aqui a minha chave estrangeira, que também é a primária, porque lembrando sempre que eu tenho uma especialização, a cardinalidade do relacionamento é 1 para 1, entre pessoas e pessoas físicas, no caso, né? Entre entidades genéricas e especializadas. E mantém-se os atributos das entidades. Certo? Então, nada mais é que o modelo lógico é um reflexo do meu modelo conceitual, tá? Bom, então aqui, se eu estivesse pensando no modelo relacional, tá? Que era o que a gente estava vendo até, nos conhecia até agora. Bom, então, quando a gente vai trabalhar com o modelo objeto relacional, a gente pode, por exemplo, assim, criar um tipo abstrato de dados, tá? O que é um tipo abstrato de dados? Quando que eu posso utilizar um tipo abstrato de dados? Quando eu tenho uma tabela, que é usada várias vezes, certo? Então, eu preciso reaproveitar aquela estrutura, né? O reuso, que é uma das características da orientação a objeto. Então, um tipo abstrato de dados, eu também posso mapear um atributo composto, certo? Então, se vocês pegarem aqui a nossa atividade, se pegarem aqui, o atributo composto, certo? A gente pode mapear de duas formas. Criar um atributo do tipo linha, certo? Daí, o atributo, então, ou o atributo ou domínio é um tipo de dados, tá? Então, na realidade, é o que a gente vai estar fazendo aqui. Então, como que eu represento isso no modelo objeto relacional? Eu estou dizendo que eu estou criando um type do tipo TEND. Quem que faz parte desse type TEND? É a rua, que é um varchar de 100, o número, que é um integer null, not null, e o CEP, que é um char de 8, correto? Então, quando eu criar lá a minha tabela de pessoas, eu vou criar o campo endereço. Aqui está com cedilha, tá? Mas a gente vai usar assim. Esse campo endereço, ele é do tipo TEND, certo? Então, o que é esse tipo TEND? Então, significa que esse endereço, ele é composto por rua, número e CEP. Tá ok aí, gente? Aham, Não sei se vocês já tranquilo. tinham visto alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não, até agora nunca tinha visto. Então, olha só. Das cidades mantém normal, código, nome e UF. O filmes mantém normal, mesmo o mapeamento que a gente fez lá do relacional, porque não tem nada diferente. Daí ali, pessoas filmes, o que eu vou fazer? Aqui ficou faltando a data, tá?
Ao invés de a gente criar, a gente vai ter uma referência de chave estrangeira, tá? Só para identificar isso. Mas na realidade a gente vai fazer o quê? A gente não vai criar lá no SQL, a gente não cria o foreign key. A gente somente faz um reference, certo? E daí tu diz que pessoa, references, pessoas, tá? E o filme é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, a gente tem um outro conceito do modelo objeto relacional, que é o valor de referência, tá? Então, a gente pode substituir uma chave estrangeira pelo valor de referência. Bom, como é que eu represento, então, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas? A pessoa física, eu posso dizer que ele vai ser uma herança de pessoas e vai ter mais o quê? O CPF e o RG. As pessoas jurídicas vai ser uma herança de pessoas, mais o CNPJ e a inscrição estadual, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu não preciso fazer o mapeamento da chave estrangeira como primária dentro da tabela de filmes, pessoas filmes, que era o que nós tínhamos feito, tá? Eu simplesmente digo que essa tabela aqui, ela vai herdar da tabela pessoas, certo? E jurídicas da mesma forma. Então, faz uma herança de pessoas. Eu posso preservar o conceito de chave primária aqui, certo? A gente vai ver isso depois da implementação. Pessoal, dúvidas até aqui? Ah, eu só queria só ver mais uma questão, tipo, qual que seria a principal diferença, assim, do usar o reference ou a chave estrangeira? Seria mais para na questão de manter os dados ou... Eu acho Acho que que tá não tá mutado. mutado, né? É no. Não sei se não é no Meet mesmo. Ah, é. Bati aqui sem querer. Tá me escutando? Sim. Tá, deixa eu botar o fone aqui de novo. Deixa eu ver se vai. Alô? Tá me escutando? Aham. Tá, eu vou tirar o fone aqui. Meu fone acho que terminou a bateria. Então, olha só. Quando vocês... quando você utiliza o reference, a ideia é que ele faça uma referência por objeto, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tratar a tabela que tu está referenciando como se fosse uma classe que tenha um objeto com aquele valor, entender? Então, ele faz uma referência de objetos. Ao passo que, quando você trabalha com uma chave estrangeira, você vai estar fazendo uma referência de valor, de valores, tá? Ou seja, você vai ver um valor na tabela de cidades que seja igual a um valor da cidade na tabela de pessoas, entender? Então é o tipo de referência. Ele faz uma referência por identificador de objeto, por OID. Lembra aquele conceito de OID que nós vimos na aula passada, né? Então, cada objeto ele tem um respectivo OID. Tá? Então, às vezes você pode ter objetos com valores diferentes, né? Mas podem ter, objetos com valores iguais, mas diferentes OID, porque eles se tratam de instâncias diferentes dentro da classe lá, tá? Sim. Então, olha só, gente. Bom, como é que nós podemos implementar isso agora? Tá? Então, agora a gente volta naquele material que nós tínhamos visto na aula passada. Então, aqui, o que eu vou estar mostrando para vocês, né? A parte de criação de tabelas, a criação das chaves estrangeiras, a criação e manipulação de tipos complexos, né? Que é os tipos abstratos, criação de arrays, e teria que botar aqui de matrizes, né? E a questão da herança, tá? Então, olha só, quando eu vou criar uma tabela,
aqui eu tenho um exemplo de quando a gente vai utilizar um tipo complexo, certo? Então, antes de eu utilizar esse tipo complexo, eu tenho que criar ele, tá? Então, eu crio a tabela normalmente e digo que o endereço, no caso, é do tipo TEND, tá? O que é esse tipo TEND? É um tipo que eu criei antes. Então, eu vou utilizar um comando create type, TEND, o nome do tipo, S. E daí eu digo que esse tipo é composto pelo quê? Pela rua, pelo número e pelo CEP. Então, a partir do momento que eu criar esse tipo de dados, eu consigo utilizar ele na estrutura das minhas tabelas, tá? Utilizando como um TEND aqui, tá? O que mais? Daí a chave primária se mantém normalmente, tá? A gente mantém o conceito da chave primária. Se eu quero criar uma chave estrangeira, eu tenho duas maneiras, né? Uma eu fazendo um foreign key, da mesma forma que vocês tinham aprendido lá no modelo relacional, né? E a outra possibilidade é fazer um references dessa forma aqui. Então, no momento que eu utilizo o comando dessa forma aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma referência por OID, por identificador de objeto. Então, ele vai tratar isso aqui de uma forma objeto relacional dentro do SGBD, tá? Ah, então eu não preciso... Ah, eu posso, professor, fazer um alter table, pessoa, Z, cidade, integer, reference, cidades. Posso. Não preciso utilizar o foreign key, entendeu? Então, somente utilizando o comando reference. Não preciso dizer quem que é o campo que é a chave primária lá, não. Porque ele vai fazer uma referência por valor, por objeto, entendeu? Tranquilo? Professor, mas em questão de performance, quando tu aponta pro ID é um pouco melhor ou não tem nenhuma diferença? Cara, eu não vejo diferenças, tá? Eu não vejo diferenças. Eu não acredito que nunca fiz nenhum teste, nunca vi nenhum estudo assim nesse sentido, tá? Mas eu acredito que não deve dar muita diferença, assim. Ou não deve dar diferença. Você entendeu? Tá. Aham. Bom, vocês podem também utilizar as cláusulas, né? On delete cascade, on delete set null, tá? Ou on delete restrict se necessário. Então, por exemplo, assim, cidade, vou botar aqui, no momento que eu criar cidades, eu digo que ele é um integer, daí reference, cidades, daí on delete cascade, certo? Vocês podem continuar mantendo as cláusulas. Vocês lembram o que são essas cláusulas de exclusão, né? Se eu excluir a chave primária, eu posso excluir todas, o valor da chave primária, excluo todos que fazem referência a ela, né? E assim por diante. Tranquilo? Então aqui é utilizando a questão das referências, tá? E mais? Para mim criar o tipo complexo, aquilo que eu tinha mostrado para vocês, né? Então eu crio esse tipo, do tipo TEND, e depois eu posso utilizar ele na criação das tabelas. Se eu precisar apagar esse tipo, então se eu quero criar, eu utilizo o create. Se eu quero apagar, eu utilizo o drop, tá? Drop type do tipo TEND. Bom, como é que eu insiro dados dentro daquele tipo TEND lá, certo? Então você faz o insert normal, tá? Daí quando você faz insert, você tem que utilizar uma cláusula chamada row, né, de linha. E daí você passa os valores como se fossem parâmetros para os seus respectivos campos do tipo, tá? Então, por exemplo, lá, o primeiro parâmetro é Bento Gonçalves. Então acho que é a rua lá, né? Daí o 664 é o número. E o outro acho que é o CEP. CEP, né? No CEP que parece estar com mais do que 8. Não, tá certo. E depois, no momento que eu terminar o tipo de inserir esse dado nesse tipo, eu posso continuar inserindo os outros valores dentro da minha tabela. Se eu quiser consultar, então nesse caso, ó, eu criei um campo chamado endereço, certo? Ele é o tipo complexo, tá?
Se eu quiser consultar somente o endereço, ele vai me trazer o resultado como se fosse um vetor, certo? Se eu quero um campo específico dentro do meu tipo, então eu boto o nome do campo, entre parênteses, ponto rua. Por exemplo, então eu estou pegando somente o campo rua, entender? Se eu quero pegar o CEP, vou pegar o nome do campo, ponto CEP. Ah, posso botar os dois? Posso. Boto endereço ponto rua, vírgula, endereço ponto CEP, entender? Então aí eu consigo fazer referência. E assim serve para você atualizar também da mesma forma, tá? Fazer um update. Tá ok? Ok. Então olha só, não sei se tem alguém que tira para entrar aqui não. Tá? Bom, se eu quero criar tipos arrays, certo? Tipo vetores, aqui é aquela questão do telefone, tá? Então, como que eu faço? Eu estou fazendo uma alteração na tabela pessoas, adicionando o telefone. Então, como ele é um array, todas as posições desse vetor eles vão ter o mesmo tipo de dados, certo? Então, ele é um varchar de 10 posições. Tá? Se eu não especificar a quantidade de posições aqui, ele vai criar um array limitado, né? Tá? Que não tem tamanho definido, tá? Ah, professor, mas eu posso, quando eu criar lá, botar lá telefone, um varchar de 10, de tamanho 10 ou sem tamanho definido? Claro, normal daí, tá? Para mim inserir dados dentro do array, eu utilizo lá o meu comando insert. E a diferença é que daí quando você for fazer a relação com o array, tu vai utilizar a cláusula array e passa os respectivos valores, tá? Ah, mas eu quero pegar a posição, eu quero atualizar a posição 1 do array, fazer um update. Consigo? Consigo. Basta eu botar o nome do array e a posição que eu desejo atualizar. E para consulta da mesma forma. Eu quero mostrar esse primeiro telefone, né? Eu vou passar a posição do meu array aqui, certo? Então, se eu não me engano, ele começa na posição 1, 2 e assim por diante, tá? Posso ter a opção de arrays bidimensionais, né? Que são matrizes, né? Então, tu vai ter diversas colunas por diversas linhas, tá? Então, para mim definir isso, nesse caso aqui, ó, ele tem um número limitado de linhas por 3 colunas. Então, imagine que o meu telefone, ele é um atributo composto, certo? Então, tu vai ter lá o DDD, desculpa, o código do país, o DDD e o telefone, tá? Então, tu pode ter 3 posições, cada posição ela vai ser tratada do array dentro dessa forma. Mas da mesma forma, tu vai utilizar a cláusula array, e só que daí tu vai abrir colchetes e fechar colchetes, e dentro de cada respectivo abre e fecha colchetes, você está tratando uma posição dentro da tua matriz lá, do teu array bidimensional. E para consultar da mesma forma, eu vou ter índices, né, que referenciam cada posição do meu array bidimensional. Então, por exemplo, aqui, quero pegar lá, selecionar o nome e o telefone de pessoas, tá? E eu quero retornar todo o meu array meu array bidimensional de pessoas. Tá? Por fim, gente, herança, tá? Na herança, você pode, quando você for criar a tabela, identifica a herança, por exemplo, eu estou criando a tabela de física, certo? A tabela física, ela é composta pelo CPF e o RG. Eu estou preservando o conceito de chave primária aqui, de código, tá? Ah, mas não tem o código aqui. Ele vai pegar lá da tabela que eu estou herdando, tá? Então, para mim fazer a herança, basta utilizar esse comando inherit aqui. Então, esse comando inherit, ele permite que eu herde de pessoas toda a estrutura e todo o comportamento, entenderam? Então, ele vai tratar física como se fosse uma tabela
independente da tabela de pessoas, tá? Então, utilizando esse comandinho aqui. Ah, mas daí quando eu vou fazer o select, faça onde? Se tu quer pegar as pessoas físicas, tu faz em físicas. Se tu quer pegar jurídicas, tu pega de jurídicas, tá? Então, e o insert? O insert tu faz em físicas e jurídicas. Ele trata como se fossem objetos separados, independentes, tá? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Então, assim, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem, tentarem fazer para a próxima aula, tá? Eu vou pedir que vocês tentem implementar com esses conceitos do SQL aqui, que eu passei para vocês, que vocês tentem fazer a implementação desse SGBD, entender? Então, que vocês peguem esse modelo... que vocês peguem esse modelo... esse modelo lógico objeto relacional que eu defini para vocês e façam a implementação utilizando esses conceitos do SQL. Criem o banco de dados, né? Populem essas tabelas, coloquem dados dentro delas e tentem fazer algumas consultas, né? Para vocês verem como manipular esses dados. Pode ser, gente? Pode ser. Pode ser. Então tá, pessoal. Então nós encerramos por aqui. Daí Professor. falamos na próxima semana, tá bom? Ali no TEND, tem que informar algum nome ou não precisa? O TEND, na realidade, é o nome, tá? Tá, mas tipo, endereço TEND, né? Isso. Aí lá embaixo tem que criar um TEND. Aí, create TEND as. Aí Isso, vai algum nome atrás? Não. O TEND é o nome já. Entendeu? Tá, Eu e tô botando... se eu quisesse, tipo, outros atributos ali dentro? Aí tu pode criar os outros atributos normais. Tá, mas aí ficaria, por exemplo, para endereço eu quero só a rua e o número da casa. Mas aí, sei lá, eu quero versão do carro, por exemplo, e usar o TEND também, tem como? Só que Sim, daí com outros atributos. sim. Daí tu pode usar os atributos. Ele vai sempre manter aquela estrutura, tá? É o Guilherme, né? Ô, Marvin. Marvin. Ele vai sempre manter aquela estrutura. Se tu reutilizar o tipo, ele vai ter, por exemplo, assim, se eu criei um tipo com rua, número e CEP, se eu tô criando pessoas, eu digo que é do tipo TEND, certo? Aham. Daí, se eu tô lá em fornecedores, eu tenho um campo endereço, eu posso também criar o tipo TEND, entendeu? Tá. Na realidade, eu posso utilizar o mesmo tipo, isso que eu tô te dizendo. Tá, mas aí ele utiliza o mesmo tipo e com os mesmos campos, né? Isso. E tem como a é que mesma- usar um com campo diferente? Não, daí o que você pode fazer é deixar campos opcionais, né? Ah, Daí, tá. daí você preenche aquele campo ou não, Tá, entendi. tá? É como se fosse assim um integer, certo? Aham, Então sempre que tu usar o integer, ele vai ter aquele intervalo de valores, todas as características do campo integer, certo? certo. Então esse tipo abstrato, ele é como se fosse um tipo de dados que a gente associa, tá? Qual que é a vantagem, digamos assim, que daí você padroniza. Tudo que for endereço, tu vai ser do tipo TEND, entendeu? Tudo que for telefone vai ser do tipo T-telefone. Eu tô chutando os nomes, tá? Ah, tá. Tá, eu achei que o TEND era o nome da... Era um nome fixo de variável, de atributo ali. Não, você Mas pode então botar... é o T e aí eu escolhe o que quiser atrás. Eu Então. botei T por causa de tipo, entendeu? Mas se vocês quiserem Ah, dá botar pra assim, fazer tipo qualquer nome. telefone, Tá, tranquilo. tá? Porque Parece minha aqui, ó, dúvida. é como se vocês fossem criar uma tabela, entenderam? Deixa eu botar aqui. Aqui. Então, create type, esse TEND é o nome, mas vocês que definem esse nome. Tá, sim. Era essa minha Precisa ser dúvida, TEND, porque eu entendeu? não tava entendendo isso aí. Isso aqui é o nome que vocês definem. Vocês dão qualquer nome para ele. Tá? Tá, Conforme tranquilo. a maneira que vocês desenvolvem o padrão. Aham. Tá? Mais alguma questão, gente? Então tá.
Então encerramos por aqui, falamos na semana que vem, tá? Boa semana para vocês aí. Então tá, valeu, Então, tá, obrigado. obrigado. Valeu, igualmente. igualmente. Valeu. Um abraço, tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.